Avançamos da praça. Sabia que há pessoas que são intolerantes ao glúten? É uma condição que não tem cura e obriga à mudança da dieta alimentar. E não só. Em que é que consiste exatamente esta doença celíaca? É isso mesmo que nós vamos já descobrir. A doença celíaca danifica o aparelho digestivo, intestino delgado e interfere com a absorção de nutrientes dos alimentos. Afeta perto de 1% da população portuguesa, mas esse número anda longe da realidade. Na maior parte dos casos, os celíacos só descobrem a sua condição na idade adulta. E para eles, fazer uma refeição fora de casa é um desafio. Mas o que provoca a doença celíaca? Como muda o cotidiano dos seus doentes? E como conviver com a doença? Nós convidamos a Eve Ferretti, justamente porque tem um projeto para ajudar os doentes celíacos. Foi o seu caso, não é? Para já, com este projeto, como é que se chama? Tem um nome? Célia Celíaca. Celíaca Gluten Free Lifestyle. E porquê que decidiu, para já, partilhar as suas dificuldades com toda a gente, não é? Então, na verdade, Sônia, em 2012 eu fui diagnosticada celíaca. Tive um ano muito difícil. Até lá, não tinha desconfiado? Não. Desde pequena eu era uma criança que apresentava muita diarreia, era uma criança muito fraca, com a imunidade fraca. Mas ninguém nunca desconfiou da celíaca. Daí, na idade adulta, fui diagnosticada e eu tive um ano muito difícil. Eu fiquei inchada o ano inteiro, muitos gases, muitas dores abdominais e o médico diagnosticou a celíaca. Portanto, um doente celíaco é alguém que é intolerante ao glúten. Bom, e o glúten está presente em tantos alimentos. E hoje em dia a indústria alimentícia coloca o glúten, por exemplo, até numa goma de mascar, né? Um alimento que não é naturalmente com glúten e tem. Não estamos nem aí, não é? Nós estamos a pensar que nos vai fazer mal, não é? Bom, e daí até ser diagnosticada a doença, passou então por muito mal-estar, sem saber o que tinha. A partir do momento que lhe foi diagnosticada a doença celíaca, o que é que teve que mudar na sua vida? Em 2012 eu recebi o diagnóstico e ele falou que eu tinha que parar de ingerir alimentos que tivessem o glúten, ou seja, trigo, centeio e cevada. Mas em 2015 eu fiquei muito mal, tive um tumor no estômago, tive atrofia das velocidades intestinais, fiquei sabendo, porque aquele médico que me tratou anteriormente não tinha me alertado da contaminação cruzada. Então, em 2012, eu continuei ingerindo coisas sem glúten, mas eu ingeria, por exemplo, em louças contaminadas, em panelas contaminadas. Isso se chama a contaminação cruzada, não é? Esse é o X da questão. Claro. Até a maquilhagem pode também. Sim, eu cuido muito as marcas, o meu cuidado é extremo, até pelos problemas que eu já tive. Mas eu acho que é um cuidado que todo celíaco deveria ter e foi por isso que eu criei a personagem em 2015 para falar, pessoal, se vocês forem diagnosticados, cuidem muito, porque... Claro. Mas falar de uma forma franca, aberta e descomplicando, não é? Exato, amor. Claro. E ela acaba atingindo muita gente, a Célia. Claro. Criou também um manual de sobrevivência, não é? Sim, o pequeno manual de sobrevivência da Célia Celíaca é aquele manual assim que eu gostaria de ter recebido quando eu fui diagnosticada. Pois. E aí a gente explica e descomplica. São muitos cuidados, mas a gente fala de uma forma bem humorada, Então vamos a isso, vamos pegar em alguns exemplos que trouxe, daquilo que está errado e daquilo que podem consumir, certo? Sim. E onde é que está muitas vezes escondido também o glúten e não suspeitamos? Então isso é um problema. Por exemplo, biscoito de trigo, nem pensar. O chocolate geralmente possui glúten. O glúten ele traz elasticidade, maciez, então ele é muito usado na indústria alimentícia. Pasta, nem pensar também com trigo, a não ser que seja uma pasta que seja feita de arroz, de linhaça. Essa aqui também contém trigo, esse aqui já é de milho, já é um cereal à base de milho. O milho a gente pode consumir. Podem comer. O arroz a gente pode consumir, inclusive os pães que a gente faz são à base de milho, à base de arroz. O que é que aconselha a lermos os rótulos, não é? A composição. Você tem que virar um rato de rótulo. Meu Deus! É tipo a louca do rótulo. Você pegou um produto, quero comprar, mas lê o rótulo antes, porque
pode conter. Sim, mas Ivo, também há cada vez mais secções nas grandes superfícies de produtos sem glúten, não é? Uma oferta cada vez maior. Graças a Deus, assim. Até eu sou, além de celíaca, eu tenho intolerância à lactose e tem aumentado o número de produtos. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, por exemplo, eu olho muito um alimento que é isento de glúten, ele pode ter contaminação cruzada na indústria. Por exemplo, o feijão é naturalmente isento de glúten. Mas será que essa indústria empacota as coisas só com feijão? Como é que é o depósito? Como é que é o transporte? Como é que vamos saber? Então, o celíaco é um bichinho desconfiado, eu costumo dizer. E a gente tem uma rede assim, de informações, a gente acaba... trocando informações, né? E se não tem a inscrição na embalagem do não contém glúten, e aqui em Portugal o selo da PC que garante a isenção do glúten, eu escrevo para a indústria e pergunto se é seguro ou não para o meu consumo. Vamos avançar aqui na nossa mesa? Vamos. E tem até esse livro que eu lancei de literatura. Eu criei uma cidade com personagens sintomas. Aí tem o que soltava pum, o homem que soltava pum e outras histórias. Este título é bem sugestivo e dá vontade logo de ler, não é? Porque é desta forma descomplicada e bem-humorada que temos que falar destes problemas. Vou pausar agora o livro, até porque temos que continuar a mostrar os produtos que trouxe. Isto é muito mais fácil se mostrarmos e falarmos concretamente de alguns produtos. Já falamos do feijão, certo? Agora tem aqui uma lata de leite de coco. O que é que acontece com o leite de coco? Nesse caso, o coco ok, mas eu escreveria para a indústria e me informaria se é realmente seguro. À partida tudo bem, mas pode há risco haver de contaminação. Contaminação cruzada. Contaminação cruzada. Aqui temos lentilhas. Lentilha ok, mas também o mesmo caso. A mesma coisa. A gelatina? Também, a princípio ok, mas eu preferiria uma marca que tivesse o selo sem glúten. Inclusive, na Célia Celíaca, a gente acaba convidando marcas que são realmente seguras para serem as nossas marcas do coração. Claro. Que são marcas que eu consumo, que eu confio. Este tipo de barras de cereais, de tostas? Esse contém trigo, porque eu vi o rótulo, mas se fosse de arroz, tudo bem. Tudo bem. Passamos agora aqui para as massas. Essas massas são todas à base de trigo. No caso, eu consumo marcas que as massas são feitas ou à base de milho ou à base de arroz. Portanto, tudo o que está deste lado é proibido? Sim. Certo? Certo. É errada, como está aqui escrito. E o que é que vamos fazer aos pastéis de nata? E aos doces? São tão bons. Temos que riscar. Então, na verdade, dá para adaptar, né? Todas as receitas podem ser adaptadas. Até no site da Célia a gente tem muitas receitinhas para as pessoas fazerem em casa. Possível fazer os pastéis de nata sem glúten? Sem glúten. E tem uma confeitaria já de Portugal que está lá no nosso aplicativo da Célia, que é um lugar para você encontrar lugares seguros, que faz todos os doces maravilhosos de Portugal sem glúten. Ou seja, é possível, então, viver com a doença celíaca. É. Já conseguiu estabilizar a sua doença neste momento? Já. O cuidado que a gente tem é a dieta isenta de glúten para toda a vida. Esse é o cuidado. No caso... Ou seja, é uma doença que vos vai acompanhar para toda a vida? Não tem cura. Não tem cura? Não tem cura. É crónica? A partir quem sabe daqui um século ou dois, não se sabe. Mas é muito bacana que a pessoa tenha aquele processo de aceitação dela. E nesse caso, as tirinhas da personagem dão uma quebrada no... Claro. Coisas Iva, que a gente seria... Provavelmente já pesquisou muito, não é? Lá como diz, é rato de rótulo, de internet, e portanto pesquisou muito sobre esta doença. Nasce já com a doença ou podemos só começar a desenvolver intolerância, por exemplo, neste caso, ao glúten, mais tarde, ou ela já está connosco, desde que nascemos? A doença Para isso tínhamos de ter um médico, não é? Mas eu acredito que já saiba alguma coisa sobre isso. Alguma coisa. Eu não sou médica, mas a gente tem muita parceria com médicos, com nutricionistas, com profissionais. O caso da doença celíaca, a gente nasce com o gene. E aí pode se manifestar ao longo da vida ou não, mas nasce. E é importante saber se tem essa predisposição genética. Claro.
Mas tem outras desordens relacionadas ao glúten, que é a alergia ao glúten, a sensibilidade ao glúten não celíaca, e só um médico vai poder, mas o tratamento é o mesmo, dieta isenta de glúten. Claro. E muitas vezes com os bebés, não é? Que as crianças quando nascem, as mães não sabem, o bebê não se adapta a nenhum leite, não sabe o que é que se passa. Quando introduzem novos elementos... Tem muita diarreia. Tem imensos problemas e até chegar a um diagnóstico é complicado, não é? É complicado. Aliás, foi o que aconteceu no seu caso. Só em idade adulta é que descobriu realmente a doença que tinha. Aliás, o desespero das mães, assim, é uma coisa... Eu recebo muito, eu e a Célia, né? E... Esta personagem criada. Sim. Porque eles já encaram a Célia como uma pessoa também. Então, vem muito desabafo. E há uns 2 meses atrás, a mamãe da Helena, a Renata, mãe de uma menininha de 2 anos e meio, e ela estava sofrendo bullying na escola, por parte da direção. Então, e aí teve todo um trabalho com... Todo um trabalho de informação da população em geral. Em geral. A Célia Celíaca é então a personagem criada pela IVE para ajudar todos os doentes intolerantes ao glúten. Se ficou com curiosidade de saber mais, então é só pesquisar na internet. A Célia Celíaca é uma forma bem divertida, bem humorada para descomplicar e aprender a viver com esta doença. IVE, muito obrigada, foi um prazer. Obrigada a você. Nós daqui a pouco continuamos a praça, depois deste breve intervalo, e ainda hoje vamos falar, entre outros temas, de alterações climáticas. E vamos saber que tempo podemos esperar, por exemplo, em setembro. Até já!